para isso nós vamos usar como referência, né, o W3 Schools, que traz uma série, né, de tutoriais, né, sobre tecnologias para a web. E uma delas é o Bootstrap, né? E esse site é bem interessante, né, porque ele é bem estruturado, né, e traz detalhadamente com exemplos, inclusive de uso, né, de cada um dos elementos, né, que vão constituir a estrutura da nossa página usando o Bootstrap, né? Então nós vamos começar aqui, né, o primeiro elemento, que é o elemento container. Tá? Então vou clicar aqui no menuzinho. E nós vamos ver que esse elemento container, na verdade, é o elemento raiz que constitui a estrutura de estilização da nossa página. Então é o primeiro elemento que nós temos que inserir, né, para definir como vai ser o layout da nossa página usando o Bootstrap. Tá? Como é que a gente usa este elemento? Tá? A gente tem que então inserir uma div, como nós estamos vendo aqui no exemplo, né, dentro do corpo da nossa página, logo após o body. Nós colocamos uma div cuja classe é container. Tá? Então, dentro desta div, cuja classe é container, nós vamos inserir todos os elementos que constituem então a estrutura da nossa página. Ok? Bom, existem dois tipos de container que a gente pode criar. Tá? Um container padrão, que é aquele container de bordas fixas, que tem um tamanho fixo dentro da página. Tá? Ele não ocupa toda a área da página. E um outro container, né, que é o container fluido, que é aquele container que ocupa toda a área da página. Né? Então ocupa todas as bordas da página. Vamos testar cada um desses aqui para a gente ver os seus efeitos. Isso que é o interessante deste site. Tá? Então eu tenho a opção aqui, né, nesse botãozinho, para eu testar o funcionamento, o comportamento deste elemento. Então se eu clicar aqui, tá, vocês vão ver que vai abrir uma outra página aqui que eu posso testar do jeito que eu quiser. Né? Então aqui eu posso visualizar como é que vai ficar a página. Né? Esse aqui é o container padrão, como eu falei para vocês, né? Então ele tem um tamanho pré-definido, veja que a gente tem um espaço aqui entre as bordas, né? E eu posso testar aqui, eu posso modificar esses elementos. Então posso vir aqui, por exemplo, e testar o uso do container padrão. Tá? E aqui, neste parágrafo, este é o primeiro modelo de container. Tá? Se eu mandar aqui então executar, a gente vai ver o efeito então deste nosso código. Veja que interessante desse site, porque eu posso inclusive, né, testar aqui como é que vai ficar, né? E depois de pronto aqui, eu posso copiar esse código e colar lá na nossa aplicação, né? Colar lá na nossa página, depois de feito. Né? Isso aqui é interessante aqui. Bom, o outro modelo de container, voltando lá, né, que é esse que eu falei para vocês, o fluido, ele vai ter este outro efeito aqui, ou seja, então o conteúdo da nossa página, né, ele vai ocupar toda a área, né, da nossa página, então vai ter um tamanho delimitado, previamente delimitado pelo Bootstrap. Ok? Então esse é o conceito inicial de container que a gente precisa entender, né, para que a gente possa então começar agora a construir a estrutura da nossa página, certo? Bom, na próxima aula a gente vai usar o Bootstrap para estilizar então uma página de login da nossa aplicação, certo? Então a gente vai explorar alguns elementos, né, que a gente tem aqui no nosso tutorial. Então essa é a estrutura da nossa página de login da aplicação. Então a gente vai ter aqui, como vocês podem verificar, né, um retângulo, né, um quadro na forma do retângulo, já estilizado usando o Bootstrap, né, usando o container, né, padrão. E aqui na estrutura deste elemento, nós temos aqui então um título, né, autenticação do usuário, e aqui um conjunto de elementos que constituem um formulário da nossa aplicação. Né, um conjunto de elementos aqui para a entrada do login do usuário e um conjunto de elementos aqui para a entrada da senha do usuário. Tá? E um botão para a submissão desses dados para a nossa aplicação. Ok? Então vamos ver como é que vai ficar a estrutura deste
deste formulário usando o Bootstrap. Bom, aqui nós temos a divisão das telas, né, para a gente poder entender melhor o processo. Então nós temos aqui a visualização lá no navegador do nosso formulário, né, de login, a nossa aplicação, e aqui a estrutura da página. Aqui, então nós temos o projeto, né, o projeto Contatos. Dentro do projeto Contatos nós temos aqui na camada de visão, né, envios, nós temos então os nossos templates em JS. Um dos templates em JS é o index.js, que é a tela de entrada da nossa aplicação. Essa tela que vai apresentar então o login para o usuário. Bom, na estrutura desta página, como nós podemos observar, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos uma div, né, uma div que é o container da nossa página, e dentro desta div aqui, né, nós temos então toda a estrutura da nossa página, que vai mostrar para o usuário, né, um formulário de login estilizado. Vou abrir aqui para a gente visualizar o que temos aqui dentro. Vamos por partes. Vamos minimizando aqui para a gente entender as partes. Então, dentro do container nós temos então esse retângulo aqui, né? Esse retângulo que é um cartão aqui que é apresentado para o usuário para que ele possa informar os dados de login. Tá? Esse cartão, né, é um componente do Bootstrap denominado card. Então eu tenho que criar uma outra divisória aqui, uma outra div, como vocês podem observar, dentro do container, né, que é esse componente aqui do cartão, né, que é toda essa área aqui do nosso cartão. Tá? Então para fazer isso, né, nós usamos essa classe card. Então dentro desse cartão nós vamos inserir esses outros elementos que nós estamos vendo aqui. Tá? Vamos abrir aqui o cartão. Então dentro do cartão nós temos aqui uma série de elementos. Tá? Então, eu tenho, primeiramente, um cartão, um card body, que identifica o corpo do cartão, ou seja, o que vai no interior desse cartão. Né? Então, eu tenho uma outra div com a classe card body para identificar, né, esses elementos. E dentro do card body, nós vamos inserir todos os elementos, né? Desde o título, né, esse conjunto de elementos que compõem aqui o login, esse conjunto de elementos que compõem a senha e o botão para o envio da requisição. Tá? Vamos primeiro para esse primeiro elemento aqui, né? Esse título do cartão, a autenticação do usuário. Essa autenticação do usuário é um título do tipo H5, né? Mas para que seja estilizado desta forma, nós usamos uma classe do Bootstrap denominada card title. Né? Então basta a gente associar essa classe, né, que ele vai ser estilizado desta forma. Na sequência, nós temos agora a estilização desses elementos aqui, ó, que compõem então o nome do usuário, o login do usuário. Ele é composto de quê? De um rótulo, né, de um labelzinho aqui, que é o login, de uma caixa de texto para identificar, então, para informar o seu usuário, né? E esse texto informativo aqui que nós estamos vendo, nunca informe seu login e senha para estranhos. Todos esses elementos aqui, na verdade, formam um grupo de elementos, né? É isso que nós temos aqui, ó. Né? Então, dentro aqui do formulário, na entrada do formulário, nós temos aqui o grupo de elementos do formulário. Então, criamos uma nova div aqui com a classe formGroup, né, dentro desse grupo aqui, dentro desse form. E dentro desse formGroup aqui, nós inserimos cada um desses elementos. Né? O primeiro label, que é o login aqui, né, esse rótulo login, que é um label do HTML. Depois, nós temos aqui o input, onde o usuário vai digitar, né, o seu login, que é o outro elemento, o elemento input. Esse elemento input, o rótulo ele não é estilizado, como vocês estão vendo aqui, mas o elemento input, para que ele tenha esse aspecto aqui, né, de estilização do Bootstrap, nós também usamos uma classe de estilização desse elemento. Então nós colocamos essa classe formControl, tá? Certo? Que aí ele vai dar esse aspecto já padrão do Bootstrap. E abaixo nós temos o terceiro elemento, que é aquele texto, né, informativo, nunca informe, né, só senha para estranhos. Né? Então nós usamos como classe aqui para formatação desse texto, como é um texto, né, uma informação textual, nós usamos então a classe formText. Certo? E aqui o tipo de texto. Né? Esse tipo de texto aqui, ele vai dar esta ênfase, de que forma ele vai ser apresentado. Então eu coloquei esse modelo aqui, Muted, que é esse texto em cinzinha aqui, né, meio apagadinho. Mas ele tem outras opções, se a gente for olhar na referência lá, né, da classe formText do Bootstrap, lá no site do Bootstrap, vocês vão ver que tem outras opções que a gente pode usar
para modificar esse texto. Pode ser em vermelho, pode ser em outra cor, né? Outro estilo de apresentação. Depois, na sequência, nós temos aqui um outro grupo de componentes, um outro form group. Então, nós fechamos esse primeiro form group aqui da div, abrimos outra div com a classe form group novamente e inserimos aqui o conjunto de elementos que compõem esse grupo de componentes do formulário. Então, nós temos aqui um outro rótulo, outro label, né? Senha também, e um outro input, também da classe form control, né? Que é a caixa de texto onde o usuário vai informar a senha. Certo? O último elemento que nós temos aqui na estrutura desse nosso formulário, nós não precisamos de um grupo, porque é um único componente, que vai ser o botão. Tá? Nós não temos um rótulo para esse botão, só é simplesmente o botão. E aí, então, nós não precisamos aqui de uma div para agrupar esse elemento. Então, simplesmente colocamos o elemento aqui em input, né, com as suas características, né, que é o botão de login, né, que é do tipo submit. Então, quando eu clicar nesse botão, vai ser enviada a requisição via post, né, lá para o nosso servidor, invocando o login. Bom, a classe desse botão, para que ele apareça assim nesse formatinho, assim, né, já estilizado em azul, né, com todo esse efeito que nós estamos vendo aqui, né, a classe é BTN. Então, os botões, na verdade, do Bootstrap são da classe BTN. E dentro dessa classe BTN, nós temos subclasses aqui, né, que identificam o aspecto visual desse botão, né. Então, por exemplo, essa classe BTN Primary, né, identifica esse botãozinho azul. Tá? Então, nós temos outros estilos de botões, né, que a gente pode usar na estrutura da nossa página, que a gente vai ver depois na sequência. Tá, pessoal? Então, essa é a estrutura do nosso formuláriozinho de login. Mais abaixo aqui nós temos, depois do card, né, fecha aqui a div do card, como vocês estão observando. Nós temos um outro H3 aqui, que ele vai apresentar mensagens aqui de autenticação para o usuário. Então, se ele informar o login ou senha de forma incorreta, né, a nossa aplicação no Node vai dar retorno para o usuário, mostrando aqui, né, uma frasezinha aqui embaixo em vermelho, né, informando essa condição de erro. Tá? Então, essa é a estrutura da nossa página, né, usando o Bootstrap. Veja que é bem simples o uso do Bootstrap, basta a gente inserir classes aqui, né, nos nossos componentes para que eles fiquem estilizados. Aqui em tipografia, então nós temos o estilo dos textos, né, aquele que a gente viu ali no formulário, que eu mostrei para vocês. Eu mostrei o Muted, que é esse aqui, né, mas nós temos outras opções de estilo de texto, né, como nós podemos verificar aqui, ó. Temos o Primer, o Success, de informação, de Warning, Danger, né, que é o alerta. E o uso de cada um desses aqui dá um efeito específico, como nós estamos verificando aqui. Se eu vier aqui então para experimentar, vocês vão ver que vai ficar assim a estrutura. A classe do parágrafo vai ser o estilo do texto, né? Aqui o exemplo e aqui como é que ele vai ficar, certo? Mais embaixo aqui nós temos o estilo de background, né? Então se a gente quiser mudar o background, o fundo, né? Ao invés de mudar a cor do texto, né? Nós podemos usar esta opção. Aí a gente usa então a classe BG. Vamos ver aqui o exemplo como é que fica. Então aqui, ó, para o mesmo parágrafo, a classe agora usando o BG Primary. Aí fica o fundo em azul, né? Como vocês podem verificar aqui nos exemplos. Nós temos aqui em Buttons, né, os estilos de botões que a gente pode usar na nossa aplicação, né? Então eu usei o Primary, que é aquele azulzinho ali, né? Naquele formulário lá do login, mas nós temos outros estilos, como a gente está vendo aqui, ó. Então a gente usa, né, esses elementos para estilizar essas classes, né, como a gente pode ver nos exemplos aqui. Então nós temos um botão, né, cuja classe é o BTN, que é o Default Basic, que é esse aqui branco. Depois nós temos outros aqui, né, nós temos o Primary, né, nós temos, aliás, o Default esse aqui, esse primeiro aqui branco, né, sem a borda. Depois nós temos aqui o Default com o branco aqui com borda. O Primer, que é aquele azul que eu usei, e assim por diante. Deixa eu testar aqui.
Aqui estão os botões e seus efeitos, né? Como a gente pode observar. Ok? Aqui nós temos as caixas de alerta, né? Então eu até fiz uma modificação lá no código lá da página de login para usar esse alerta que a gente está vendo aqui, né? Que é bem mais interessante, né? Então nós temos alerta aqui de sucesso, com esse verdinho, né? Eu vou usar lá na nossa aplicação esse vermelho aqui, né? Que é o Danger. Tá? Então como é que ele funciona? Né? Basta a gente usar então uma classe, né? Uma div com uma classe do tipo alerta e o alerta, o subtipo de alerta que a gente quer. Então a classe alerta e o subtipo, por exemplo, successful, né? Que é esse aqui. Success, né? Que é o sucesso. E aqui dentro vai o texto que a gente quer mostrar nessa caixinha de alerta. Se eu for aqui para testar, a gente pode verificar como é que vai ficar aqui. Tá? Vejam aqui o efeito. Aqui está então o nosso formulário de login, né? Login de autenticação, formulário de autenticação da nossa aplicação. Aqui embaixo eu fiz uma modificação inserindo o uso do alerta, né? Do componente de alerta do Bootstrap. Então, se o campo de mensagem estiver preenchido, ele vai mostrar o alerta para o usuário, senão ele não mostra. Ele vai estar preenchido quando eu fizer lá a validação do usuário, ou seja, digitou a senha ou o usuário errado, eu vou mostrar essa mensagem para o usuário na tela, caso contrário não. Então se essa variável mensagem estiver preenchida, né, quer dizer que ele errou o login ou a senha, então eu mostro o alerta. Caso contrário ele não mostra. Tá? Aí eu usei aqui a classe de alerta lá do Bootstrap, né, com o Danger, né, que é aquele em vermelho que eu mostrei para vocês. Então vamos testar aqui a aplicação para ver como é que fica. Então eu tenho aqui a página de login, né, e aqui eu vou digitar o usuário e a senha. Aqui eu vou digitar errado de propósito. Quando eu clicar login, aí vai dar um alerta aqui, usuários sem inválidos. Então se eu digitar agora de forma correta, beleza, autenticou e mostrou o usuário, a saudação para o usuário aqui para a gente na tela.